Boa tarde, alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula virtual, hoje com a disciplina de História. Quero que vocês peguem o livro de vocês na página e abram na página 62 e 63. Me acompanhem na explicação com o tema A transferência da corte portuguesa e transformações na colônia. Vamos saber um pouquinho sobre a família real, vamos conhecer o que aconteceu com eles. Certinho? Pegaram livros? Agora me acompanhem. No ano de 1808, teve um acontecimento que mudou toda a história do nosso país. Esse acontecimento fez com que a família real abandonasse o seu país, Portugal, e viessem morar aqui no Brasil. Vamos entender, compreender qual foi esse motivo que fizeram os portugueses deixar o seu país e vir morar aqui no Brasil, que naquela época ainda era uma colônia? Então vamos lá. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte, ele queria dominar todo o território da Espanha, toda a Espanha. Só que a Inglaterra não aceitou, tá? Os ingleses não aceitaram. E a partir desse conflito, o imperador Napoleão Bonaparte decidiu fazer com que todos os outros países ficassem proibidos de comercializar qualquer tipo de mercadoria com a Inglaterra. É aí que nós vamos entender o porquê que os portugueses, que a família real deixou o seu país. Presta atenção. Portugal, quando eu falo Portugal, eu estou falando de quem está governando, quem governava. Tá? Quem governava Portugal era o príncipe regente Dom João VI, tá? Então toda vez que a professora falar Portugal, eu estou falando de quem está ali na frente, tá? Do país, quem está governando. Então Portugal não poderia fazer isso, romper a comercialização com a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra era o principal parceiro econômico de Portugal. E se o príncipe Dom João VI fizesse isso, rompesse, provavelmente o país iria à falência. Só que o príncipe também não poderia ir contra uma ordem do imperador. Certo? Ele não poderia, porque se isso acontecesse, o país seria invadido pelos franceses. Está difícil, né? O que será que o príncipe regente fez? O que será que ele fez? Ele pegou toda a corte, quando eu falo toda a corte, é toda a família real que estava alojada nela, todos os seus pertences, obras de artes, roupas, objetos, livros. Então, o príncipe regente Dom João VI pegou toda a corte, organizaram em navios e foram rumo ao Brasil. Certo? Olha, lembrando, não eram poucos navios não, eram muitos. Por quê? Eram aproximadamente só pessoas, em pessoas. Eram aproximadamente 12 mil pessoas. Então, precisou de ser muitos navios, certo? Ainda mais para levar livros, os objetos, os pertences. Então, eram muitos navios. E foi, a família real foram rumo ao Brasil. Quando a família real chegou, quando os navios chegaram na cidade de Rio de Janeiro, eles foram recebidos com festas, todo mundo ficou contente, a família real estava vindo morar no Brasil, então teve aquela festa imensa.
Só que os portugueses recém-chegados às terras brasileiras enfrentaram muitas dificuldades, principalmente em se adaptar-se ali naquela cidade que não tinham, a cidade não tinha nenhuma estrutura urbana. Por quê? Os portugueses, né, a família real, estava acostumado com o quê? Com luxos, né? Cidades luxuosas, né, lugares para ir. Então, o Brasil ainda era uma colônia, então não tinha toda aquela estrutura que os portugueses estavam acostumados, principalmente a família real, certo? E a partir daí, né, por causa disso, aqueles moradores da cidade de Rio de Janeiro, que já tinham suas casas ali, já estavam residindo ali na cidade de Rio de Janeiro, tiveram que ser despejados das suas casas, foram deslocados, tiraram os moradores das suas residências para acomodar a família real, certo? E por causa disso, os governantes portugueses tiveram que criar vários serviços públicos. Por quê? Para manter toda aquela população. A professora disse que foram mais de 12 mil pessoas. E a cidade não estava preparada para receber essa quantidade de pessoas. Ainda mais da família real. Certinho? Vocês conseguiram compreender qual foi o motivo que fizeram com que a família real deixasse o seu país, Portugal, e viessem morar aqui? Vocês conseguiram compreender? Eu espero que sim. Agora, nós vamos para as transformações na colônia. Porque a partir do momento que a família real se alojaram ali na cidade de Rio de Janeiro, teve várias transformações. Sabe? Tiveram que mudar muitas coisas. E muitas delas marcaram e marcam a história do Brasil. Vamos ver? Eu vou fazer a leitura do livro de vocês. Eu quero que vocês me acompanhem. A leitura são esses tópicos, tá, gente? O que a professora vai fazer a leitura são tópicos que a professora colocou resumido aqui. Mas eu vou ler da forma que está no livro de vocês. Me acompanhem em casa. Transformações na colônia. Como a professora disse, a partir do momento que a família real elas se alojaram aqui na cidade, aqui que eu digo, Brasil, tá? No nosso país, Brasil, mais precisamente na cidade, essas mudanças aqui, a maior parte foram o quê? Na cidade do Rio de Janeiro. Certinho? Então vamos lá. Primeiro, a abertura dos portos brasileiros, permitindo aos brasileiros que passassem a comercializar produtos com outros países. Então, antes era proibido. Só era feito a comercialização com os portugueses. E a partir do momento que fez essa abertura, os brasileiros estavam livres para comercializar com os outros países. Isso foi um grande avanço. Outro tópico, instalações de fábricas também. Se eles não poderiam, né, eles não podiam comercializar com outros países, muito menos construir fábricas no Brasil para comercializar ali os produtos entre eles. Eram proibidos. E a partir, né, da chegada da família real, essas mudanças foram sendo, como que a professora vai dizer, foram sido instalados, foram sido assim, não eram mais proibidas, tá? Poderiam construir fábricas e também, falando em construções, eles também construíram várias escolas, principalmente de ensino superior, que na época também era proibido. Por quê? Um dos medos que os portugueses tinham era que os brasileiros fossem letrados. Por quê? Talvez teriam
a vontade de separar Brasil de Portugal, né? Já não iria mais aceitar tantas ordens, né? Esse era um dos medos. Por causa disso que não eram fundadas escolas de ensino superior no Brasil antes da chegada da família real aqui no Brasil. Outra coisa também bem interessante é a criação da imprensa, a Gazeta do Rio de Janeiro. A partir daí, eles poderiam sim anunciar alguns fatos, né, que estavam acontecendo ali no Brasil. Só que, lembrando, não era qualquer coisa. Primeiro tinha que passar pelo olhar dos portugueses, tá? Se estivesse de acordo, poderia ser publicado. Se não, não. Certo? Outro tópico, o embelezamento e modernização da cidade de Rio de Janeiro. Isso aí já era esperado, né? Já era esperado. Por quê? Porque a família real já estava acostumada com lugares bonitos, luxuosos, então nada mais justo, digamos assim, seria essa modernização à cidade de Rio de Janeiro, porque era ali que a família estava morando. A criação do Banco, aqui a professora colocou em tópicos também, ó, criação do Banco do Brasil, Casa da Moeda, do Jardim Botânico. Então, lembrando, alunos, não podemos esquecer, tudo isso estava acontecendo no Brasil, tá? Essas mudanças, maior parte foram feitas na cidade do Rio de Janeiro. Só que voltando um pouquinho lá atrás, lá em Portugal, da onde a família real saiu, lá estava, né? Aconteceu uma guerra, e nesse conflito o imperador francês Napoleão Bonaparte, ele foi derrotado. E quando isso aconteceu lá em Portugal, os portugueses que ficaram lá em Portugal chamaram Dom João VI para governar Portugal. E o príncipe, né, Dom João VI, ele acabou decidindo ir. Ele foi para Portugal, voltou para Portugal. Mas ele deixou o seu filho, Dom Pedro I, aqui, para governar. Olha só, a professora vai terminar o vídeo aqui, porque Dom Pedro I também fez várias transformações, várias mudanças para o Brasil, mas não é nesse vídeo que a professora irá explicar para vocês, tá bom? Hoje, o vídeo de hoje foi o quê? A transferência da corte portuguesa de Portugal para o Brasil e as transformações na colônia. Todas essas transformações que foram feitas a partir da chegada da família real aqui no Brasil, certinho? Agora eu quero que vocês peguem o livro de vocês, continuem aí e vamos começar a responder as questões da página 63, tá bom? Continue ali. Tchau, tchau, até a próxima videoaula.